Bom dia, tudo bem com você? Toda a bancada, meus cumprimentos. Tudo tranquilo. A gente estava falando agora há pouco sobre as definições e as indefinições, né, políticas aqui das nossas eleições para o senhor é pré-candidato a deputado federal. Mas eu queria saber, está definido mesmo o nome de Luiz César Bueno como pré-candidato ao governo? O Estado de Goiás tem debatido, o PT tem debatido bastante, junto com os aliados. E há uma definição que em todos os estados tem que ter uma sintonia com os partidos nacionais que faz parte da federação e agora faz parte também da aliança formada pela federação do PT, PCdoB e PV, mais a federação do PSOL, mais o PSB e o PDT. Então é um conjunto de partidos que está associado nacionalmente com a campanha do presidente Lula. E há a ideia de que cada estado, o melhor candidato, o candidato mais bem pontuado, seja o indicado. Como aqui em Goiás, os mais bem pontuados, com mais estrutura política, se recusa a ser candidato, que é o caso do Rubens e da Adriana, que são os deputados federais, os deputados estaduais também não se dispõem a ser candidato, o companheiro Luiz César colocou o nome e a federação e a frente aqui em Goiás adotou o nome do Luiz César. Agora depende da política nacional se é ele mesmo candidato ou se pode ter outros candidatos. Nós temos bem pontuado, tem a Adriana, tem a Ava, tem um potencial muito grande para o Senado. Mas o que o senhor defende? Eu defendo que nós temos um candidato rápido. Ou o melhor candidato seria a Adriana. A chapa boa era a Adriana, governadora, e a Ava, senadora. Essa é a chapa para disputar para valer, na atual situação de Goiás. Em caso nenhuma das duas aceita, o melhor candidato é o Luiz César. Meu candidato é o Luiz César. Nesse momento, meu candidato é o Luiz César Bueno. Tem tido dificuldade também com os outros partidos progressistas para defender e firmar o nome de Luiz César? Nenhuma dificuldade. Pois é, mas não há uma definição, não há conversa com os outros partidos. Que há uma esperança, Vacil, Pois é, mas não há uma definição. que os diretórios nacionais convençam uma das duas. A Adriana disse que não aceita de jeito nenhum. Conversei com a Ava outro dia, mas encontrei com ela rapidamente. Ela disse que também não gostaria de ser candidata nem a Senado, nem a governadora. Então, o candidato vai ser o Luiz César. Eu acho que está resolvido esse assunto. Depende dos diretórios nacionais dos partidos que compõem a base do Lula. Não é nem só do Lula, dos partidos. Quem é o melhor candidato, quem é a melhor chapa para senador. O senhor está resolvido, mas em nível nacional... Ainda tem um aval, precisa do aval nacional, porque qualquer candidatura, se você tem um fundo eleitoral, você tem a estrutura da política nacional. Qual o melhor candidato e os melhores candidatos majoritários para defender, para formar o palanque do Lula em Goiás? Qualquer um de nós aqui. Não estou. O melhor candidato são os que mais pontuam, os que mais têm estrutura política. Hoje nós temos 3 pessoas muito importantes no Estado. 2 com mandato, que é o Rubens, a Adriana, e a Ava, que se desponta com muita preferência como presidente do PSB, assim que ela assumiu o PSB. Então são as pessoas que mais têm estrutura. Eu tenho falado para todo mundo, eu voto com a minha relatora. A relatora chama-se Adriana Costa, que é presidente do meu partido. O que ela decidiu, eu vou acompanhar. No caso, a Adriana, ela chegou a vir a público, publicou uma nota e também durante o seu lançamento da sua pré-candidatura a deputada federal, ela falou que ela precisou praticamente usar um jargão que é não, porque ela praticamente estava sofrendo violência política de gênero. Como que o senhor analisa, porque, como o senhor disse, o senhor pensou a Adriana como governadora, a Ava Santiago como senadora, 2 grandes mulheres, grandes nomes, potenciais, com certeza, para serem aí boas candidatas, mas não são decisões delas. Como o senhor olha essa sensação de haver violência política de gênero dentro de um partido progressista? Eu não considero que um partido do tamanho do PT, com um presidente da República, alguém ser convidado para ser governador, achar que é violência, é muita fora de proporção. Porque nós temos um presidente. O PT é o partido que mais tem estrutura política no país. O partido que tem a presidência da República. E o presidente da República tem que ter um palanque muito forte. Se ela não quer ser candidata, tudo bem, eu respeito. Mas não precisa ficar com esse argumento.
que está sendo violentada, que está sendo isso, está sendo aquilo outro. Outro dia eu encontrei a Putinelli no lançamento do livro que o Rui Costa fez. Delúbio, você não pode deixar a Adriana ser candidata, ela tem que ser candidata a deputada. Falei, ó, ela é presidente do partido, eu sou filiado. O que o partido decidiu. Jornalista Fabiana Putinelli, ela ficou brava comigo. Falei, não tem nada a ver com isso, não. Quem está decidindo, eu nem do diretório sou. Não tem ninguém ligado a mim no diretório estadual. Ninguém. Nenhum membro. A única coisa que eu tenho é a opinião pública. Porque eu posso falar com as pessoas me dão espaço, como vocês estão dando aqui agora. Agora, eu não vou ficar debatendo essa questão. A melhor candidata do PT para Goiás seria a Adriana, governadora, ou a Ava Santiago, governadora, e uma senadora. Esse aqui é o sonho de todos os petistas, para fazer uma campanha com mais força. Em nenhuma delas concordando, nós vamos encontrar uma outra alternativa, que encontramos uma alternativa do Luiz César Bueno, que é um nome que está aceito por todos os 7 partidos progressistas de Goiás. Então, quem não tem uma candidata com potencial, que a Adriana é uma candidata muito forte, teve 24% de votos em Goiânia, a Ava teve 10 mil votos, passou né, é uma candidata forte, com um partido rejuvenescido. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, Delúbio, a conversa com o Marconi Perillo, a expectativa de que ele poderia ser o candidato apoiado pelo PT ou em aliança, isso não atrasou? Não foi um dos fatores para atrasar a escolha de um candidato do PT ao governo? Eu acho que não. Eu acho que o que atrasou tudo foi a indefinição de como fazer a campanha em Goiás. Eu não vou criticar o diretório do PT, nem os partidos aliados. Nós fazemos parte de uma federação. Ficou aguardando. E nacionalmente teve muito problema para resolver. Teve o problema de São Paulo, teve do Rio, de Minas. Minas também não está resolvido, que é um estado importante. Né? Quem é candidato também é Marília, ela está com a mesma conversa da Adriana. Eu tenho que ser senadora. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos participar de uma eleição nacional. É vital para o centro-esquerda brasileiro reeleger o presidente Lula. Para reeleger o presidente Lula, é importante ter o palanque mais forte em cada estado. Ter candidatos a deputados, ter candidato a deputado estadual, candidato a governador, candidato a senador com mais potencial. É isso, nós não estamos mais em 82, que a gente marcava a posição. Mas durante muito tempo não se buscou isso, buscava-se a aliança com o Marconi. Não, sempre se buscou. Sempre se buscou aliança fora do campo progressista. A aliança com o PSB só se viabilizou quando a Ava assumiu a presidência do PSB. Até então, a aliança do PSB era com Daniel. Na verdade, era com o Bruno, né? Bruno Peixoto. Para onde Bruno Peixoto fosse, a aliança do PSB iria quando estava sob o comando do ex-deputado. Então, agora não. Agora a Ava se posicionou no campo do presidente Lula. Isso é muito importante. Então, para ter um bom palanque em Goiás, o Lula ter um bom palanque, precisa ter um palanque estadual com força. Em não tendo, lembra a eleição passada? O Lula teve 37% dos votos no primeiro turno, com o candidato a governador tendo menos de 7%. Se o candidato a governador tivesse empolgado, tivesse caminhado para 20%, 25% de voto, talvez tivesse mais 4%, 5% de voto aqui em Goiás. O palanque estadual ajuda muito. O senhor está falando de um palanque forte, né? Quando o senhor fala no palanque forte, o senhor cita a Adriana, o senhor cita a Ava, e elas não indo, então, Luiz César Bueno não é um palanque forte? É um bom candidato, um candidato com competência, conhece o estado de Goiás, foi deputado 4 vezes, vereador em Goiânia 2 vezes, tem muito estudioso, né? Então, eu sou muito entusiasta da campanha do Luiz César, mas eu queria um palanque mais forte, porque o Luiz César tem tempo que na última eleição ele foi candidato a deputado estadual, teve 10 mil votos. A Adriana foi federal, teve 96. O Rubens teve 84, 83. Os números que dizem. Não sou eu que gosto ou desgosto. O Luiz César é meu amigo. Estava na minha campanha. É um prejuízo para a minha campanha abrir mão de uma pessoa da coordenação da minha campanha como o Luiz César para a candidatura. Mas em não tendo um candidato que, como a Adriana, ou como a Ava, ou o Rubens, não querem ser candidato,
Né? Nós temos que botar o melhor que nós temos. E o melhor nesse momento que se dispõe é o Luiz César. Porque candidato tem que querer. Candidato tem que querer para defender proposta. Eu conheço bem de candidatura nacionais. Aqui eu conheço pouco. Aqui eu coordenei a campanha de um candidato chamado Luiz Antônio, né? Que era muito bom. A gente conversava com ele, acertava tudo. Ele vinha para o programa de televisão e mudava tudo. Né? Em 94? 94. Então o candidato tem que ter disciplina também. Né? Tem que ter uma coordenação que ajude. E não uma coordenação... Depois ele foi falar que perdeu porque da coordenação não deixou falar o que ele queria o tempo todo. Essa complicação, principalmente com esse, de fato, o nome, né, do pré-candidato ao governo pelo PT, pode prejudicar não só o Palanque, mas até uma possível vinda de Lula aqui em Goiás durante a campanha? Isso você tem que perguntar para a presidente do partido, que é minha relatora, nesse caso, é Adriana Corse. Agora, o que a gente vê é o seguinte, ó, não tem candidato. Vamos Tem. dizer tem e não tem, né? Porque não está batido o martelo. Você tem um candidato definido por aqui, mas que depende do Nacional. O Nacional não avaliza o candidato, o próprio presidente deixa em suspensão. Então, E deixou tem em ou não aberto, tem um né? candidato. O Edinho Silva deixou em aberto. Como é que fica Lula nessa história? Sem perspectiva aqui, quem que vai coordenar a campanha dele? Pergunta para... Não, eu estou perguntando para um integrante. Não. Essa de jogar para a Adriana Não, é não é- uma estratégia boa, jogar a responsabilidade Um pra ela. vacilo. Mas você não se sente Quem que responsável? é responsável Como pelo... pré-candidato a Deixa eu deputado te federal, você dizer. não se sente responsável pelo que acontece com o PT aqui em Goiás? Ô, Vacil, eu tanto é que sinto responsável que eu peguei um dos melhores quadros da minha campanha e coloquei, ó, do jeito que está aí, tem que alguém ser candidato. O Luiz César Então Bueno. foi um ato seu, particular. Não é ato meu. Entre o que estava colocado, que ninguém se dispunha, ninguém concordava com ninguém, Luiz César, vamos colocar o teu nome. Luiz César não tem, eu e o Luiz César não temos ninguém no diretório estadual. Foi aprovado no diretório estadual. Como fazer a campanha aqui em Goiás? Nós não podemos repetir a campanha de 2022, que o nosso candidato teve menos de 7% de voto. A nossa senadora, na época, era a Denise Carvalho. Ninguém falava o nome da Denise nos palanques. Ninguém falava o nome. E ela teve 300 mil votos. Então tem um potencial para uma candidatura de centro-esquerda. A candidatura do Luiz César será uma candidatura de centro-esquerda. Eu estou trabalhando como ele é candidato. Se os diretórios nacionais dos partidos que integram arrumar outro candidato, aí nós vamos trabalhar com outro candidato. Mas hoje o candidato é o Luiz César Bueno. Eu me sinto responsabilidade com isso, responsabilidade como filiado ao partido. Como pré-candidato, né? O que eu estou fazendo? Eu estou discutindo com as bases nossas. Eu viajo o estado todo, não tem jeito de viajar todo o estado é muito grande. Mas quando eu viajo, converso com as pessoas, seja em bairro popular, seja nas cúpulas políticas que eu viajo, com o prefeito, com vereadores, tenho colocado essas questões. E todo mundo acha que é importante que o PT tenha um candidato. Quando o senhor fala, por exemplo, a gente pergunta, o senhor fala, pergunta para a Adriana. Isso mostra, na verdade, na visão nossa, que há uma certa divisão entre os membros do PT, do senhor, da própria Adriana, esse tipo de coisa. E quando o senhor critica que o último candidato em 2022 teve apenas 7%, se a gente olhar as pesquisas hoje, o Luiz César Bueno tem muito menos que isso. É verdade. Mas não foi colocado o nome, não foi colocada a campanha, não teve o programa de televisão. É possível que um candidato do PT, na atual circunstância, que defenda o Lula. Porque qual é o problema aqui? Todos vocês aqui há de convir que o Lula tem mais de 30% de voto aqui em Goiás. Nunca teve menos. Não é agora que vai ter, com tanto de entrega que o governo tem feito, com tanto de ampliação que o governo fez. Né? Tanta de ampliação. Então, a perspectiva é que o Lula tenha mais voto do que teve em 2022. Essa é a perspectiva. Qual o candidato que vai defender o Lula no palanque? O Marconi se recusa. Diz ontem no jornal o presidente do PSDB que vai apoiar o Flávio, que a tendência é apoiar o Flávio. Tudo bem, não há nenhum problema. Cada um faz suas escolhas. Nós estamos procurando fazer a escolha melhor possível para colocar para Goiás, colocar à disposição dos eleitores de Goiás o melhor candidato para defender o presidente Lula em Goiás. Não significa que esse candidato é só para defender o Lula, que não tem chance nenhuma.
todos vocês aqui, talvez você não, que você é muito jovem, lembra da eleição de 85. Quando nós lançamos o Darcy, nem 1% ele tinha. E chegamos com 41% nas eleições aqui em Goiânia, naquela eleição rapidinha, a eleição de mandato de 3 anos, que Goiânia não podia ter eleição. Quando teve eleição, nós tivemos 41% com o Darcy. Nós sempre tivemos ali votação significativa em Goiânia. Governamos essa cidade 3 vezes. Governando Anápolis. Temos 2 deputados federais. O PT e a nossa federação têm potencial. Esse potencial que tem que ser usado na campanha. Não tem divergência entre nós, não é divergência. Porque nós temos que ter claro o seguinte: vocês me perguntaram qual é o melhor candidato. Eu estou colocando a minha opinião. O melhor candidato é a Ava e a Adriana. Adriana e Ava, não importa onde estejam as duas, que as que têm mais potencial hoje. É isso que está em jogo. Na base de tudo isso também há uma estratégia do PT de eleger deputados federais. Hoje tem 2. Quantos você acha que é realista o PT imaginar que pode eleger 2 deputados federais? Hoje o quê? O Rubens Ottoni e Adriana Costa. Como candidatos, tem postas candidaturas? Tem a sua, tem a de Adriana, Edivar Ottoni, tem do Edivar. E do Fábio. São 5 candidatos bem com potencial por 2 vagas, é isso? Não, por vagas. Disputando Por vagas. 2. Não. Disputando 2 nós já temos. A pergunta é essa: é isso ou você acha Não, que... eu acho que há para ampliar. Vamos trabalhar para ampliar. Todos nós estamos trabalhando para ampliar a votação. Eu acredito que tanto a Adriana quanto o Rubens têm potencial de aumentar a votação. O Edivar tem um potencial de aumentar a votação, que ele fez agora na Câmara. Teve 13 mil votos. Não é uma votação pequena. O segundo mais votado de Goiânia. A minha candidatura, a candidatura do Fábio, como a gente ficou muitos anos na política nacional, é incógnita. Vamos ver o que é que vai dar. A única coisa que eu faço, eu estou trabalhando. Trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite, vou conversando com as pessoas, vou dialogando para as coisas acontecerem na campanha eleitoral. 3, Pode eleger 4, por que não? Na outra vez nós tínhamos um só. Todo mundo falava, não lança a Adriana que vai perder o mandato. Insistimos com a Adriana. Insistimos com o comitê dela, inclusive com o meu irmão que morreu. Todos achavam que ela devia continuar deputada estadual. Nós lançamos ela deputada federal e a elegemos com 96 mil votos. Dobramos a bancada. Não significa que podemos dobrar agora, mas que vamos aumentar a quantidade de votos para fazer no mínimo 3. Vamos ficar entre 3 e 4. Bom, gente, Na minha opinião. Nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo PT, aqui de Goiás, Delúbio Soares. Delúbio, obrigado pela sua participação. Uma boa semana para você. Muito obrigado a toda a bancada. Um grande abraço. Forte abraço. Agora é 7h43.